Boa noite, queridos. Eu estou aqui, então, conforme a gente combinou, gravando para vocês a aula sobre cerebelo para completar o assunto da segunda-feira passada. É um assunto bem interessante, tem muita relação com o movimento e com tanto o planejamento quanto o controle da execução do movimento. Então, é algo muito interessante, muito importante especificamente, ou especialmente sobre esse aspecto, tá? Então, queridos, o cerebelo ele é uma das estruturas que compõem o encéfalo. Nós já sabemos que o encéfalo é o conjunto daqueles elementos do sistema nervoso central encontrados no interior do crânio. Nós já fizemos essa divisão na região central, o tronco encefálico, que é a continuação da medula espinal após atravessar o foramen magnum, e a partir daí o nome que essa estrutura ganha é tronco encefálico dividido em 3 porções. Depois a gente aproveita e revê isso. Atrás e acima do tronco encefálico, aí aparece o cerebelo. E o cerebelo e o tronco encefálico ficam relativamente ocultos por essa estrutura maior chamada de cérebro, que é resultante daquelas vesículas que se dilatam na extremidade cranial ou cefálica do tubo neural. Então, quando nós olhamos uma secção sagital, portanto, aquela que nos divide em 2 metades, uma esquerda e uma direita, né? 2 antímeros, um esquerdo e um direito. Nesse caso aqui, a metade esquerda foi removida, essa região é anterior, lá atrás a região posterior, significa dizer que aqui estaria o osso frontal, aqui atrás o osso occipital, que fazem parte do crânio. Nós vemos, então, a medula espinal cruzando aqui, nesse ponto em que a cor muda de amarelo para vermelho, o forame magno, e aí o tronco encefálico, cuja porção inicial é o bulbo espinal. Essa região que corresponde, ou se assemelha em tudo à medula espinal, que é mais dilatada. Bulbo significa dilatação, a gente já falou sobre isso. Acima do bulbo espinal, a ponte, e acima da ponte, o mesencéfalo, que é aquela estrutura que menos se desenvolve proporcionalmente em comparação ao embrião. Portanto, atrás do tronco encefálico, o cerebelo, que lembra muito um cérebro de dimensões menores, bem delicado. A região central, que eu chamei de cérebro, é um conjunto de uma parte antiga, essa aqui, amarela, o diencéfalo, chamado também de cérebro reptiliano, né, que os répteis têm algo semelhante a isso, e uma outra região aqui, mais nova, a mais recente de todas, no desenvolvimento filogenético, que é o telencéfalo, que corresponde aos hemisférios do cérebro. A região mais central, que acaba escondida pelos hemisférios que crescem e ocultam a região central no centro, essa amarela aqui é o diencéfalo, e vai haver aulas sobre cada uma dessas etapas. Então, nesse momento, nós vamos discutir essa estrutura, que parece um cérebro pequeno, por isso ela é chamada de cerebelo, situada logo atrás do tronco encefálico, uma relação muito direta com a ponte, na região central do tronco encefálico, logo atrás dele. Tá? Então, vamos lá. A mesma secção vista em close. Então, estamos vendo, vamos repetir aqui juntos, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Atrás, o cerebelo. Então, vamos agora olhar essa região por cima. Vamos olhar o cerebelo por cima e ver que aspecto que ele tem quando é visto por cima. Então, quando eu olho o cerebelo por cima, o que me chama a atenção? Ele lembra até um inseto, uma borboleta, uma mariposa. Uma região central aqui, que seria equivalente ao corpo desse inseto, chamada, por também ser considerada semelhante a um anelídeo, a uma minhoca, né? Chamada de vermix, com X, ou vermes apenas com X, isso vem do latim, ou até verme, em português. Essa região aqui ao lado, que corresponde às asas desse inseto hipotético, as regiões estão mais laterais e de área muito maior, são chamadas em conjunto de corpo do cerebelo. Então, o cerebelo tem um corpo nas laterais e no centro o verme. E se eu olhar esse corpo, eu vou perceber que ele é todo atravessado por sulcos, que dão esse aspecto estriado, transversal que ele tem, né, do lado esquerdo em direção ao lado direito, de um lado ao outro. Esses sulcos, cada par de 2 sulcos desses, ou cada par de sulcos desses, melhor dizendo, acaba delimitando entre eles uma região do cerebelo chamada de folha do cerebelo. Então, há várias folhas aqui, justapostas.
E existem alguns sulcos desses que são mais profundos. Esses sulcos são chamados de fissuras cerebelares, fissuras do cerebelo. Alguns são mais profundos, como esse aqui, ó, que chama a atenção. E esses mais profundos, que a gente vai ver com cores diferentes de propósito, vão nos permitir fazer uma divisão grosseira, mas muito relevante e coerente funcionalmente, e até filogeneticamente, do cerebelo, em partes que têm funções diferentes, específicas. Então, vamos fazer agora um exercício semelhante? Vamos olhar o cerebelo por baixo, como se eu estivesse aqui atrás, ó, do tronco encefálico. Aí, o que eu veria? A mesma coisa. Nas laterais, o corpo cerebelar. No centro, o verme, ou vermes em latim, que aqui aparece de maneira muito mais bem definida, né? Há sulcos aqui, ó, que separam a região central, que nós chamamos de verme, do corpo do cerebelo, para um lado e para o outro. Nós vemos, então, as várias folhas cerebelares que resultam da existência de várias fissuras cerebelares. Algumas fissuras mais profundas vão permitindo que a gente veja regiões maiores, né, separadas entre si, umas das outras, né? Essa região aqui, ó, separada por essa fissura, uma outra fissura mais profunda, uma outra aqui. Isso vai ser visto melhor daqui a pouco dentro daquilo que realmente nos interessa. E algumas regiões na proximidade do vermes, ou do verme, com um aspecto também mais destacado em relação ao conjunto homogêneo. Então, quando a gente olha o cerebelo por baixo, ele é menos homogêneo do que visto por cima, mas ainda tem as mesmas coisas. O verme no centro, o corpo, né, que tem duas metades, uma esquerda e uma direita, vários sulcos ou fissuras, entre cada duas fissuras há uma folha cerebelar, algumas fissuras mais profundas servem para a gente fazer divisões mais gerais do cerebelo, nós vamos ver daqui a pouquinho. E se agora eu olhar daqui, ó, se eu estiver aqui no tronco encefálico, tirar, ou melhor, a frente da ponte, né? Tirar o tronco encefálico da frente e olhar para o cerebelo, o que eu vou ver? Aí eu vou ver isto, vou ver aquela região do cerebelo que se continua com os braços da ponte. A ponte, então, estaria aqui na frente, ocluindo, né, a visão desses detalhes. Lembram que a ponte tem para trás e para os lados, né, extensões que vão ao encontro do cerebelo, são chamadas de braços da ponte, e esses braços eles formam o conjunto chamado de pedúnculo cerebelar, que são três, né? Superior, médio e inferior, e eles acabam, então, representando a conexão do cerebelo com o tronco encefálico, especialmente através da ponte, praticamente, né? Tudo através da ponte. Nessa imagem, que, na verdade, corresponde a eu olhando o cerebelo como se fosse a ponte olhando para trás, também é possível ver o verme em cima e o verme embaixo. E algumas porções do corpo cerebelar que se destacam um pouco, se projetam mais, são mais claramente separadas do restante das folhas. Por enquanto, coisas gerais, tá, gente? Então, agora vamos fazer de novo uma secção sagital. Vamos acrescentar a isso a percepção que vocês já tiveram, eu tenho certeza, de que perifericamente o cerebelo é composto por substância cinzenta, como o próprio cérebro. E na região central, substância branca. O que é a substância cinzenta sempre? Corpos de neurônios. E a substância branca corresponde ao quê? Axônios mielinizados. Então, essa região profunda, interna, clara do cerebelo, que no cérebro é chamada de centro branco medular, que é chamada apenas de corpo do cerebelo, ou corpo branco do cerebelo. Vamos ver isso escrito já já. Então, vamos fazer aqui uma secção atravessando o cerebelo, mas não por completo, vindo de anterior ou de ventral para dorsal e parando no meio do caminho. E aí vamos abrir isso como se fosse um pão que eu tivesse cortado até o meio, fosse abrir para fazer um sanduíche. Para ter essa imagem aqui, ó. Então, estão observando o cerebelo em posição, um corte como esse vai permitir abri-lo para vê-lo de modo que tanto a face superior quanto a face inferior sejam visíveis por quem está olhando por trás. Tá? Então, ele foi aberto a partir de um corte que veio da frente para trás até a região central, aproximadamente. Aí eu vou ter essa imagem do cerebelo, vai aparecer em esquema agora, com informações. Eu vou dizer o que é útil e o que é inútil disso. Tá? Então, nós estamos vendo aqui a região central, que corresponde ao verme. Estamos vendo aqui ao lado, ó, o corpo do cerebelo.
as várias fissuras cerebelares e algumas apenas que eu vou destacar aqui. A primeira, que eu vou mostrar, que é a primeira que surge dentre essas várias fissuras, é essa aqui, chamada de fissura prima, prima de primeira mesmo. Ela é importante porque ela deixa uma divisão muito clara para nós de que aquilo que está à frente dela corresponde a uma região do cerebelo que surgiu no período intermediário. Nem é tão antiga, nem é tão nova. Em termos de idade, de desenvolvimento filogenético, ela é intermediária. Essa região aqui pontilhada, que também inclui um segmento pequeno do verme cerebelar, essa porção é chamada de lobo, ou, para já usar a expressão filogenética, eu acho até que eu prefiro, de paleocerebelo, esse conjunto. O paleo, de paleontologia, né? O paleocerebelo, então, é a porção do cerebelo que está à frente da fissura prima, essa aqui pontilhada, achuriada, e ainda pequenos segmentos, 2 segmentos aqui, do verme. Esse conjunto, então, forma o paleocerebelo. Eu vou dizer qual é a função específica do paleocerebelo. Outra coisa que eu vou ver, na superfície inferior do cerebelo, lembra que foi cortada e aberta, né? Então, a metade de cima corresponde à superfície superior, a metade de baixo da figura corresponde à superfície inferior. Na superfície inferior se destaca uma estrutura delicada, que é composta por uma extremidade do verme. Essa extremidade, por ser arredondada, é chamada de nódulo, e ela tem, então, extensões laterais para aquela região que nós chamamos de corpo do cerebelo, mas extensões muito delicadas, estão vendo? Chamadas de flóculos, que significa um pequeno floco, parece um floco de neve, ou até um floco de algodão. Então, o conjunto formado pelo nódulo, que é uma das porções do verme, mas os flóculos, que são partes delicadas do corpo do cerebelo, aquilo que está ao lado do verme, esse conjunto aqui em preto é a porção do cerebelo mais antiga, a primeira a se desenvolver, chamada de arque-cerebelo, arque de arqueologia. Tá? Então, o mais antigo de todos é o arque-cerebelo. Aquele que surgiu a seguir é o que aparece representado aqui em pontilhado. É o paleocerebelo, composto por tudo aquilo que está à frente da fissura prima, essa região, chamada de lobo anterior. E partes, como eu expliquei, 2 porções específicas, cujos nomes eu não vou querer que vocês guardem, do verme. Essas porções são a pirâmide e a úvula. Então, o conjunto do lobo anterior, à frente da fissura prima, mais a pirâmide e a úvula, esse conjunto é o cerebelo de idade intermediária dentro do desenvolvimento filogenético na espécie humana. E a região que aparece aqui em branco, todo o restante, é o cerebelo mais recente, mais novo, chamado isso tudo em conjunto de neocerebelo, novo cerebelo. Isso está aqui claramente expresso na legenda. Neocerebelo, então, é a porção que ocupa maior volume e área, né, do cerebelo, que corresponde à parte mais recente dentro do desenvolvimento filogenético. Então, as funções do arque, do paleo e do neocerebelo são diferentes. E é isso que eu quero chamar a isso, né? Eu quero chamar a atenção de vocês, tá, queridos? Então, vejam, se a gente for exagerado, todas essas fissuras aqui, ó, têm nomes. Não me interessa que vocês saibam isso. Entre uma fissura e outra, pode haver um conjunto, uma fissura e outra mais profunda, pode haver um conjunto de folhas cerebelares. Entre 2 fissuras consecutivas há uma folha. Algumas fissuras mais profundas delimitam um conjunto de folhas, e esse conjunto de folhas é chamado de lobo ou lóbulo. E aí a gente teria que decorar isso tudo: lóbulo quadrangular, anterior, posterior, lóbulo semilunar, lóbulo biventre, tonsila. O flóculo, acho que vale a pena guardar, porque ele é tão delicado, lembra um floco, né, de neve de algodão, e tem a ver com o nódulo que compõe o cerebelo mais antigo, o arque-cerebelo. Fora, então, o nódulo e o floco, o restante a gente generaliza e diz que o lobo anterior, à frente da fissura prima, mas a pirâmide e a úvula do verme compõem o arque-cerebelo. Perdão, o paleocerebelo, de idade intermediária. E a região branca compõe o neocerebelo. O escuro é o mais antigo de todos, e menorzinho, que é o arque-cerebelo. Então, vamos ver isso de novo. Arque
paliocerebelo e neocerebelo. Então, olhando agora por cima, outra vez, olhando por cima, o cerebelo, eu consigo delimitar aqui a fissura prima, que é a mais profunda de todas, e dizer que tudo que está à frente dela, ou seja, o lobo anterior do cerebelo, corresponde ao paliocerebelo, aquele de idade intermediária, o de desenvolvimento numa fase evolutiva intermediária. Em verde, aqui por cima, na vista superior, o neocerebelo, aquele mais recente do ponto de vista evolutivo. Vamos lá agora embaixo? Embaixo, então, aqui nós vamos ver o nódulo e os flóculos. E esse conjunto, em azul aqui, é o cerebelo mais antigo de todos, o arquicerebelo. A maioria dos livros ainda considera, lembram, né, que essas duas porções aqui do verme, úvula e pirâmide, essas duas aqui, fazem parte também daquilo que está representado em vermelho, do paliocerebelo. Então, estas duas regiões aqui, essas duas porções do verme cerebelar então, deveriam ser representadas na cor vermelha por fazerem parte do paliocerebelo. E agora vamos discutir o que esses cerebelos fazem, né? Todos esses cerebelos fazem. Então, a região periférica é o córtex, a região central é o corpo medular. Corpo medular é o equivalente, um análogo a centro branco medular no cérebro. No cerebelo, o nome da região central e branca, contendo axônios revestidos por mielina, é corpo medular. A região do córtex então, a região central é aquela composta por axônios mielinizados, e a região periférica, em cor mais escura, chamada de córtex do cerebelo, é onde estão os corpos de neurônios. Tudo que é substância cinzenta, no sistema nervoso central, corresponde a corpos de neurônios. Tá? Então, vamos lá, queridos. Vamos avançar aqui. Se eu agora executar um corte como aquele que eu produzi para abrir o cerebelo, como se fosse um sanduíche, lembra? Né? Eu fiz um corte horizontal e abri o cerebelo em duas metades, como se fosse um sanduíche, para poder, na verdade, olhá-lo por trás e vê-lo por inteiro. Tá? Muito bem, agora vamos fazer esse corte até o final. Aí eu vou ver, então, o cerebelo cortado horizontalmente até o final, de um lado ao outro. E vou descobrir, não tem como saber isso antes, que lá na região central, no corpo medular, também existem alguns pontos, algumas áreas de acúmulo de substância cinzenta. Então, nós já aprendemos que substância cinzenta corresponde a corpos neuronais. Então, eu vou dizer a você que quando nós temos, então, corpos de neurônios acumulados no mesmo lugar, juntos, próximos uns aos outros, com a mesma função, o nome técnico que se dá para isso é núcleo. Então, nós temos os núcleos onde começam, por exemplo, vários pares cranianos no tronco encefálico. Né? Temos os núcleos na raiz dorsal do nervo espinal, mais chamado, né, de gânglio da raiz dorsal do nervo espinal. E aqui temos, no sistema nervoso central, núcleos, inclusive, profundamente situados no cerebelo. Vamos ver o nome deles agora, devagarzinho, tá? O núcleo fastigial, ele tem uma relação funcional direta com o cerebelo mais antigo, com o arquicerebelo, aquela região do nódulo e do flóculo. Que relação é essa? As respostas que o arquicerebelo enviar para fora do cerebelo vão, primeiro, passar por esse núcleo, onde um axônio que veio do córtex vai fazer sinapse no núcleo cerebelar, onde há um novo neurônio. E daqui, esse segundo neurônio vai, então, partir para fora do cerebelo, usando a ponte como caminho para fazer isso, quer dizer, os braços da ponte, através dos pedúnculos cerebelares, e aí, ao chegar à ponte, vai poder subir ou descer. Tá? Então, esses núcleos que eu estou mostrando para vocês têm a ver com as vias de saída, com as respostas efetoras, as vias efetoras, as respostas que partem do cerebelo para fora dele, não os estímulos que chegam ao cerebelo. O núcleo fastigial, então, está relacionado ao arquicerebelo, o mais antigo de todos.
Ao lado dele, um conjunto aqui, olha, de núcleos menores, chamados de núcleo interpósito. Por quê? Porque ele está interposto, literalmente, ao núcleo fastigial e a esse outro maior aqui, cujo nome eu vou dizer qual é já já. Então, esse conjunto aqui, ó, de 3 núcleos reunidos, interpostos aos demais, é chamado de núcleo interpósito, como um núcleo só, ele é descrito. E ele se relaciona com o segundo cerebelo mais antigo na evolução filogenética, que é o paleocerebelo, aquele que corresponde à cor vermelha da figura anterior, ao lobo anterior e aquelas 2 porções do vermes logo após o nódulo, a pirâmide e a úvula. Então, quando partirem respostas do paleocerebelo para então ele executar as funções dele, essas respostas virão do córtex cerebelar, depois eu vou localizar melhor de onde vem, terão que, através de axônios que estão atravessando o corpo medular, terão que fazer sinapse com neurônios cujo corpo está no núcleo, nesse caso, no núcleo interpósito, que significa interposto, e a partir daí, esses segundos neurônios vão ter seus axônios partindo para fora do cerebelo através dos pedúnculos cerebelares que viram os braços da ponte, chegam à ponte, e aí essa informação pode, ou essa resposta, pode subir ou descer conforme a conveniência. A gente vai ver isso aos pouquinhos. E o terceiro núcleo, que é o maior, é o denteado. Não à toa, né? Ele é o maior. Por quê? Porque ele está relacionado com o cerebelo filogeneticamente mais recente, que é o maior, chamado de neocerebelo, aquele que apareceu em verde na figura colorida e em branco liso naquela figura esquemática. O neocerebelo faz a mesma coisa. Quando uma resposta parte do neocerebelo para fora do cerebelo, ela começa em um neurônio cujo corpo está no córtex do neocerebelo. Esse neurônio tem um axônio que caminha pelo corpo medular, chega aqui a outro neurônio situado no núcleo denteado, que tem esse aspecto serrilhado, né? Como se fossem vários dentes aqui sequenciais, por isso que ele é chamado de denteado. Então, deste segundo neurônio, parte o axônio que vai abandonar o cerebelo através do pedúnculo cerebelar, vai chegar à ponte, e daí essas respostas vão subir ou descer. Então, pessoal, eu estou falando até agora de uma divisão no cerebelo para arque, para paleo e neocerebelo. Estou relacionando essas subdivisões, que nós vimos em cores, né? Verde, vermelho e azul, às respostas, partindo dessas regiões, as respostas que saem do cerebelo. Depois eu vou dizer a vocês por onde entram os estímulos no cerebelo. Os estímulos que entram no cerebelo, vou só dar uma pista, eles vão diretamente até o córtex cerebelar. Tá? Então, uma informação que está chegando ao cerebelo, ela é levada direto para o córtex cerebelar. A resposta que vai sair do cerebelo é que vai fazer uma passagem nos núcleos centrais do cerebelo, para depois sair através dos pedúnculos cerebelares, alcançar a ponte e aí se distribuírem essas respostas para cima ou para baixo. Tá? Isso é uma coisa geral e é verdadeira, então é bom a gente guardar. Né? Então vamos agora dizer as funções, mostrando as conexões. Quando eu falei para vocês do 8º par craniano, o nervo vestíbulo coclear, eu acabei antecipando qual é a função do arco cerebelo. Então vamos ver isso aqui, olha só. Os estímulos originários dos canais semicirculares, que compõem em conjunto o sistema vestibular, é o conjunto desses canais semicirculares, dessas dilatações que há aqui contendo líquido, que vocês já entenderam que nesse líquido existem cristais que estão ali flutuando. Quando nós movimentamos a cabeça para um lado ou para o outro, por inércia, né? Os cristais se deslocam para o lado oposto, esbarram em cílios das células ciliadas, que estão dentro desses canais, e como esses 3 canais estão situados em planos que são perpendiculares entre si, eu vou ter uma informação ou uma coordenada em cada um desses canais semicirculares que estão em planos ortogonais entre si. Significa dizer que eu vou ter as 3 coordenadas no espaço, né, que em matemática normalmente são representadas por x, y, z. Não é assim que a gente localiza um ponto no espaço? Pois bem, é assim que nosso sistema nervoso informa para nós a posição da nossa cabeça no espaço. Esta é a função
do arco cerebelo. Por que ele é tão primitivo? Porque ela é uma função muito coerente com aqueles animais de corpo alongado que se deslocam horizontalmente, por exemplo, uma enguia, até uma cobra, né? Por quê? Porque para onde a cabeça está indo significa dizer que o corpo está indo atrás, né? Junto. Então, o controle da cabeça, no fundo, acaba sendo extensivo, o mecanismo de controle, e para direcionamento, aí no caso, do corpo como um todo, né? Já que esses animais que são alongados, com a cabeça situada à frente, tendem a se deslocar horizontalmente em direção anterior a partir da cabeça. Daí a importância, né? E daí eles terem surgido, o arco cerebelo ter surgido primariamente para atender às necessidades desses organismos que são mais simples, menos complexos. Então, a informação que está vindo dos canais semicirculares, que em conjunto, né, nós chamamos de sistema vestibular, vem pelo ramo ou a porção vestibular do nervo vestíbulo coclear. A porção coclear é para audição, não tem nada a ver com o cerebelo. Então, essa informação sobre a posição da cabeça no espaço vem aqui a núcleos localizados no assoalho do quarto ventrículo. E o quarto ventrículo ele é formado por quem? Pelo bulbo do adenal que se abre, lembram disso, né? Quem está acima do bulbo, a ponte, né? Então, aqui, mais ou menos dividindo ao meio o quarto ventrículo, que é esse losango, o quarto ventrículo é um losango, lembram? Dividindo o quarto ventrículo ao meio, grosseiramente, a metade de cima é a ponte, a metade de baixo é bulbo espinal. Tá? Muito bem. Então, aqui há núcleos onde chegam os neurônios que estão caminhando pelo nervo vestibular. Esses núcleos são chamados vestibulares. São quatro, perdão, um ventral, um dorsal, um medial, um lateral, isso não interessa. Fácil de guardar que o nervo vestibular tem o seu primeiro axônio, fazendo sinapse no núcleo vestibular, ou nos núcleos vestibulares. E aí essa informação, a partir de uma sinapse que acontece aí, por um segundo neurônio, vai ao cerebelo. Chega ao cerebelo naquela parte mais antiga, né? No arco cerebelo, que tem o nódulo e o flóculo. E aí, então, do nódulo e do flóculo partem a resposta que, obrigatoriamente, vai passar primeiro no núcleo central do cerebelo, correspondente ao arco cerebelo, que é o núcleo mais antigo também, evolutivamente, é o núcleo fastigial. Estou repetindo os nomes de propósito. E aí, então, depois de uma sinapse aqui no núcleo fastigial, que corresponde, essa sinapse, a um primeiro neurônio que veio do córtex, fez sinapse aqui no núcleo fastigial, e aí sim, a resposta vai embora. Volta aqui para a região dos núcleos vestibulares e poderá subir em direção aos núcleos dos pares cranianos que controlam a movimentação do globo ocular. O terceiro par, o núcleo, ou melhor dizendo, o nervo oculomotor. O quarto par, que é o nervo troclear, e o sexto par, que é o nervo abducente. Cada um desses nervos cranianos tem o seu núcleo, onde está o corpo do neurônio, cujo axônio vai dar origem a esses nervos. Então, eu estou dizendo, olha só que interessante, que a informação sobre a posição da cabeça no espaço é levada ao cerebelo e ele, então, através de uma resposta motora ou efetora, vai se conectar aos nervos que movimentam o globo ocular. Qual é a lógica disso? Como a gente antecipou na aula para os crânios, eu vou falar assim, precisa de gastar muito tempo, mas é manter, sobretudo, né, a posição dos olhos estável, mesmo que a cabeça esteja se movimentando, o que é comum ou numa caminhada, numa corrida, ou usando os exemplos, o exemplo que eu usei na aula, né, quando um cavaleiro está montado e, por exemplo, combatendo. Então, precisando fixar o olhar para acertar o seu inimigo, estando ele montado num cavalo que está se deslocando. Então, óbvio que durante o galope do cavalo, a cabeça se movimenta. Ele precisa de fixar o olhar para conseguir alçar a mira no alvo, né, no seu inimigo, e, por exemplo, lançar uma flecha de arco e flecha, ou uma lança mesmo, e acertar. Isso requer um cálculo extremamente complexo, que começa com os olhos conseguindo localizar no espaço com precisão onde está o alvo. Para isso, eles não podem ficar sacudindo junto com a cabeça. Senão seria impossível nós fixarmos o alvo. Tá? Então, esta é a lógica de haver uma resposta do cerebelo atingindo a movimentação do olho
a partir de informações que nos dizem aqui qual é a posição da cabeça no espaço. Então, a informação vinda do vestíbulo diz a posição da cabeça no espaço. Essa informação vai ao cerebelo, o mais antigo arco cerebelo, que usa essa informação para corrigir, ajustar a posição do globo ocular. Mas uma parte também desce e vai em direção à medula espinal, né? Num caminho, num trato, num conjunto de fibras que tem um nome lógico. Saindo dos núcleos vestibulares, em direção à medula espinal, chamaram então de vestíbulo espinal, esse caminho, essa via, ou esse trato. Tá? O que ele representa, no fundo? Né? Que a posição da cabeça no espaço também é informada ao cerebelo, e essa parte mais antiga do cerebelo, o arco cerebelo, executa uma resposta que não apenas controla a posição do globo ocular, mas também tem algum efeito abaixo, indo em direção à medula espinal. Esse efeito, obviamente, se dá fundamentalmente sobre a musculatura que sustenta a cabeça. Qual é a lógica, né? Eu vim em direção inferior, caudal em relação ao encéfalo, com uma informação sobre a posição da cabeça no espaço. É controlar a posição da cabeça no espaço, com a musculatura que movimenta a cabeça. Quer seja para diminuir a oscilação dela durante a movimentação, quer que seja para corrigir a posição da cabeça dentro de um objetivo, por exemplo, aquele, né, de fixar o alvo, que deve ser atingido. Tá bem, queridos? Então, a gente precisa de coordenar muito bem a posição do globo ocular com os movimentos da cabeça e, dentro do possível, estabilizar ao máximo a posição da cabeça para ela oscilar o mínimo durante um deslocamento. Por isso que o cerebelo responde a informação sobre onde está a cabeça, qual a posição da cabeça no espaço, se relacionando com os nervos motores do olho e se relacionando com a musculatura do pescoço. Tá? Muito lógico, né? Então, essas são as conexões que traduzem a função do arco cerebelo. E o paleo-cerebelo, aquele cerebelo que é intermediário, né? Nem é o mais recente, nem é muito antigo. O paleo-cerebelo, observem aqui, que o paleo-cerebelo, quando ele envia as suas respostas, olha o caminho que elas fazem, parecido com o anterior. Primeiro passo é um neurônio situado no córtex, que começa o caminho da resposta, fazer sinapse com um outro neurônio, que eu vou chamar de segundo neurônio, não é a expressão que se usa, mas para ficar fácil de guardar, né? Então, um primeiro neurônio no córtex, o segundo neurônio no núcleo central do cerebelo. O núcleo central do cerebelo que atende ao paleo-cerebelo é o núcleo interposto ou interpósito. Então, acontece aqui uma sinapse no núcleo interpósito, que é um conjunto, lembram, de 2, 3 núcleos. E aí, então, depois dessa sinapse, há um cruzamento dos axônios para o lado oposto. Duas coisas podem acontecer. Primeiro, eu vou dizer a mais complexa, né? Que é esse segundo neurônio ir até o tálamo e aqui fazer uma nova sinapse com o terceiro neurônio que vai chegar à área motora do córtex cerebral, onde começa uma via descendente que existe na medula espinal, mas que começa aqui em cima, que nós já conhecemos, que é o trato córtico-espinal. Então, cadê o trato córtico-espinal? Está aqui, ele tem 2 neurônios, lembra apenas? Compridos, longos, né? O primeiro neurônio no córtex cerebral, esse neurônio desce, na altura do bulbo, cruza para o lado oposto, a maior parte deles cruzam para o lado oposto, e uma parte menor segue direto. Lembra que então existe o trato córtico-espinal anterior e o lateral. O anterior corresponde àqueles que seguem diretamente, sem cruzar, e que só vão cruzar para o lado oposto no momento de abandonar a medula através de um nervo espinal que vai atingir o músculo estriado esquelético. Mas a maioria faz esse cruzamento já aqui, na parte mais alta do bulbo, naquela região chamada de decussação, que significa cruzamento em X, né, das pirâmides do bulbo, lá na parte mais alta do bulbo. Inclusive, nesse momento que há o cruzamento das fibras na decussação das pirâmides bulbar, a fissura mediana anterior que a medula tem, que aprofunda, e o bulbo também tem, ela é apagada para essas fibras que estão se cruzando sobre ela. Né? Quantas fibras percentualmente cruzam aqui do bulbo? 70% a 90% das fibras do trato córtico-espinal então se cruzam logo aqui. E o restante não cruza? Repetindo para não esquecer, cruza sim, mas ao invés de cruzar aqui no bulbo, vai descendo pelo mesmo lado,
dando, portanto, origem ao trato córtico espinal anterior, que é homolateral e ipsilateral. Em que momento que vai ver o cruzamento? Só naquele segmento medular onde se origina o nervo espinal, que vai ser o caminho seguido por esse segundo neurônio. Aí lá lembra, na coluna anterior da medula espinal, do H medular, acontece uma sinapse com o neurônio que fica na coluna anterior do lado oposto. Então, o cruzamento é dentro do segmento medular, onde vai partir o nervo espinal. Tá? Então, no final, todas as fibras do trato córtico espinal cruzam para o lado oposto. A maior parte cruza no bulbo, cerca de 70% a 90%. As demais vão cruzando em cada segmento medular, onde elas vão sair da medula através do nervo espinal. Essa saída é sempre para o lado cruzado. Então, desceu um feixe córtico espinal anterior pelo meu lado esquerdo. Na hora que o segundo neurônio motor for partir para fora da medula, o primeiro neurônio motor vai cruzar para o lado oposto do segmento, vai fazer sinapse no corno anterior do H medular ou na coluna anterior do H medular do lado oposto, com o segundo neurônio motor, que esse sim, então, vai seguir pelo nervo espinal para atingir a musculatura estriada esquelética. Tá bem, queridos? Muito bem. Então, qual é a lógica disso? Que influência, então, que o palio-cerebelo vai ter pelo fato de ter essas conexões? O palio-cerebelo, ele é muito interessante porque uma função muito importante dele é o controle de qualidade da execução dos movimentos intencionais, desejados intencionalmente. Então, quando nós decidimos executar um movimento, esse movimento vai ser iniciado por neurônios do trato córtico espinal que foram estimulados a partir da região mais nova do cerebelo. Aí começa o movimento a acontecer. A execução do movimento não é adequada. Tá? Não é. Então, essa execução ela é monitorizada, né? Ela é vigiada, supervisionada pelo próprio cerebelo, que corrige os excessos ou as omissões através dessas conexões que vão excitar ou inibir o trato córtico espinal, aumentando ou diminuindo a atividade dele, conforme a necessidade, para que o movimento desejado de fato ocorra, não seja aquém nem além do desejado. Né? Então, o palio-cerebelo tem uma função importante de controle na execução dos movimentos que foram intencionalmente desejados e foram planejados pela parte mais recente do cerebelo, que é a maior. A execução desses movimentos é vigiada pelo palio-cerebelo, que corrige essa execução. Por isso que ele se relaciona com o trato córtico espinal, para ativá-lo ou inibi-lo conforme a necessidade. Né? E aí, só para completar, né? Onde principalmente estão os movimentos controlados pelo palio-cerebelo, nessa supervisão que ele faz? Na região mais central, ou seja, no tronco, não tanto nas extremidades, nos músculos, né? Que existem, por exemplo, atendendo aos dedos da mão e aos dedos dos pés. Muito mais na musculatura do tronco e na proximidade do ombro e da cintura pélvica, da articulação do ombro e do quadril. Tá bem, queridos? Então, o palio-cerebelo executa esse controle da qualidade de movimentos, corrigindo esses movimentos, sobretudo na região mais central, chamada hoje em dia de core, que significa centro, né? Que corresponde à musculatura do tronco, do ombro e aqui da região do quadril. Tá bem, queridos? Esse é o palio-cerebelo, aquele que é intermediário na escala evolutiva. E o neocerebelo, que é a grande parte, a parte maior do cerebelo, representada aqui em vermelho, né? Lembram? Aquela parte lateral mais extensa, ele faz a mesma coisa. Agora, qual é o estímulo para ele? Aí agora vocês vão entender como isso é bacana, né? A decisão de executar um movimento, ela acontece numa área do córtex motor do cérebro chamada de área não primária, mas secundária. O que eu quero dizer com isso? Essa é a área em que eu desejei executar um movimento e especificamente qual movimento eu quero executar. Essa informação, olha que espetacular, gente, é trazida para o cerebelo primeiro. Então, o primeiro passo desse circuito é eu vir do córtex cerebral em direção ao cerebelo. Então, eu tenho aqui um caminho chamado de fibras córtico-pontinas. Por quê? Porque aqui na região da ponte há uma
A sinapse, eu ia dizer anastomoide, uma sinapse com núcleos que estão na ponte, você já sabe muito bem o que é a ponte, né? Ponte situada logo à frente do cerebelo, e que ela se relaciona muito com o cerebelo, lembra que eu já falei isso? Então vejam bem como isso se confirma. O primeiro neurônio vem descendo, faz uma sinapse na ponte, que fica à frente do cerebelo, nos núcleos da ponte ou núcleos contínuos, e aí desse núcleo, dessa sinapse, parte um segundo neurônio, que vai chegar ao neocerebelo, ao cerebelo mais recente. Uma vez estimulado o cerebelo, sabe o que ele faz? Ele planeja todo o movimento que eu comecei a desejar, ou decidir, melhor dizendo, executar conscientemente aqui, na área motora secundária, mas que não é a que executa o movimento. Aqui está a decisão de executar o movimento e que movimento eu quero executar. Essa informação, então, é levada ao cerebelo, para o hemisfério contralateral do cerebelo, olha como é cruzado, cruza na ponte para o outro lado. Aí o neocerebelo contralateral, ou hemisfério contralateral do cerebelo, a parte do neocerebelo ali, planeja, aí sim, todas as etapas da execução do movimento. Que a gente faz de maneira, a gente decide executar de maneira consciente e executa muitos movimentos de maneira inconsciente, sobretudo se houver um treinamento repetido. Quem está editando com rapidez, tocando um piano com habilidade, né? Portanto, usando todos os dedos, não fica pensando dedo mínimo, extensão, flexão, indicador, polegar. Ninguém fica pensando que o movimento vai executar. Pensa só no efeito que quer, né? Quero executar agora uma determinada música, né? Então, eu sei de cabeça, ou sei ler a partitura, vou ler a partitura e vou movimentando as mãos sem precisar de ficar pensando, né? Qual dedo vai para onde. Porque quem pensou isso tudo para mim e decidiu isso tudo, planejou, detalhou a execução no momento, é o neocerebelo. E esse planejamento é chamado de plano motor. Então, elaborado todo o planejamento do movimento que eu desejei intencionalmente executar pela metade contralateral e mais moderna do cerebelo, que é o neocerebelo, olha o que acontece. Agora eu vou passar para o lado de lá da figura, porque o autor aqui separou a informação chegando ao neocerebelo e aí a resposta indo embora. Tá? Então, o que eu vou mostrar do lado de lá também aconteceria aqui. Tá bem? Então, a informação do desejo de executar um movimento chegou ao neocerebelo e olha como é a resposta. Igual ao que a gente viu no arco e no paleocerebelo. Um primeiro neurônio cujo corpo está no córtex cerebelar, na substância cinzenta, emite um axônio que, mielinizado, vai estar atravessando o corpo medular, que é a parte branca e mielinizada, e que vai fazer sinapse num núcleo central do cerebelo, igualzinho. Qual é o núcleo central do cerebelo que atende ao neocerebelo? É o maior, aquele todo cheio de dentes, como se fosse serrilhado. O núcleo denteado, que está representado aqui. Aí o segundo neurônio que está no núcleo denteado vai fazer o quê? Parecido com o que eu vi o paleocerebelo fazer. Olha só. Vai cruzar para o lado oposto, vai subir, fazer uma parada no tálamo, e do tálamo vai chegar à área motora primária. O que é a área motora primária? É aquela cuja ativação vai resultar, de fato, na contração muscular, no final do circuito. Então, até agora, eu só vou repetir aqui, mais uma vez, desejei executar um movimento na área secundária motora. Isso foi informado de maneira cruzada ao neocerebelo. Ele planejou todos os detalhes desse movimento que eu intencionalmente quero executar, mas cujos detalhes eu não precisei pensar ou elaborar. Então, esse detalhamento que foi elaborado é transferido para o tálamo, passando antes aqui no núcleo central correspondente, que é o núcleo denteado. Do tálamo, então, vai ao córtex, motor, de que área primária? De que área motora? A primária. O que significa dizer área primária motora? É aquela de onde parte o primeiro neurônio de dois, que vão compor o trato córtico espinal e fazer aquilo que a gente entendeu. Vão ativar ou inativar, vão ativar, não, vão induzir a contração da fibra muscular e produzir o movimento propriamente dito. Né? Então, esse circuito que começa na área secundária motora, onde eu desejei executar um movimento,
passa pelo neocerebelo, que detalha todo o plano motor, volta através do núcleo denteado, que é o núcleo central do cerebelo correspondente ao neocerebelo, volta aqui para o interior do cérebro, na região mais antiga aqui, que é o diencéfalo, o tálamo é uma parte do diencéfalo. Há uma, então, sinapse aqui, e que vai em direção à área motora primária. Então, a partir daí, nós vamos ter o primeiro neurônio motor e o segundo, fazendo aquilo que a gente aprendeu em medula, né? Resultando em movimento. Isso se parece muito com o que nós vimos antes, quando eu falei no páleo cerebelo, que fica controlando a execução do movimento. Não é verdade? Então, o que aconteceu? O páleo cerebelo também ia lá em cima, através do tálamo, e interferia no funcionamento da área cortical primária, aquela onde o movimento é, de fato, produzido por estimulação direta, né, da fibra muscular através do trato córtico-espinal. Só que aqui a função é modular a atividade desse trato. Entenderam a diferença? Ele modula tanto aqui, se quiserem saber a verdade também, modula lá embaixo, na coluna anterior da medula, onde há a sinapse do primeiro com o segundo neurônio motor no trato córtico-espinal. Ali também, né, essa sinapse também, ela sofre influência do páleo cerebelo. Essa sinapse ela pode ser bloqueada ou perder, né, a sua eficiência, então ela pode ser ativada. Vamos dar essas expressões, né? Pode ser ativada ou pode ser inibida, grosseiramente falando. Tá bem? Então, há uma relação muito importante entre o cerebelo e o trato córtico-espinal. Tá? O arco cerebelo tem adicionalmente uma relação muito importante com os movimentos do globo ocular. Né? Quando eu pensar naquela via que desce do arco cerebelo para controlar a musculatura cervical e estabilizar a cabeça, eu estou falando de trato córtico-espinal, do mesmo jeito. Tá, querido? Muito bem. Ok. E aí uma coisa que eu quero explicar, porque lendo isso é difícil de entender, é confuso. Aí eu tenho que ser muito assim, didático agora para explicar direitinho para vocês. Aquela divisão em cores diferentes, e que no esquema preto e branco estava em branco, pontilhado e preto, aquela divisão, então, em arco cerebelo mais antigo, que é o conjunto do nódulo do verme com os flóculos de um lado e do outro. Aquela outra divisão, onde a partir da fissura prima eu tinha o lobo anterior do cerebelo na cor vermelha, na figura colorida, e dizia que era o páleo cerebelo, lembram? E depois o restante todo em branco, que era o neocerebelo, branco não, ou branco ou verde, dependendo da figura colorida ou da preto e branco, era o neocerebelo. Então, vocês perceberam que, para fazer essa divisão, eu usei basicamente, né, um alinhamento transversal. Dividi o cerebelo em secções transversas. Tá? Aí, o que eu vou dizer agora? Olha como é simples. É dessas zonas que eu mostrei para vocês, a partir de secções transversais do cerebelo, que partem ou melhor, que chegam, né? Que chegam as informações que estão entrando no cerebelo. Então, vamos dar um exemplo? Uma informação vinda do vestíbulo, dos canais semicirculares, para um axônio, ela faz contato com o cerebelo onde no cerebelo? Nessa região aqui preta, tá? No nódulo e no flóculo. Uma informação sobre a execução do movimento, a elaboração desse movimento no neocerebelo e depois a resposta subindo para o início do trato córtico-espinal, lá no córtex cerebral. Né? Por onde é que, então, esse neurônio está recebendo as informações, onde ele está localizado? Está localizado em toda aquela área verde da figura colorida, está representada em verde, ou área branca lisa, no desenho esquemático, como está aqui. E, finalmente, o páleo cerebelo, que executa aquelas correções, a informação que chega a ele, dizendo como está a atividade motora na medula, que sobe pelos tratos que vocês já conhecem, chamado de espinocerebelares, lembram? Né? Anterior e posterior, que ficam situados no funículo lateral da medula, essas informações estão subindo para dizer como está sendo executado o movimento, que vão informar ao cerebelo sobre isso.
essas informações chegam onde no cerebelo? Naquela área vermelha, na figura colorida, na área do paleocerebelo. Então, aquela divisão que eu representei por cores tem a ver com a chegada de informações no cerebelo, ou seja, com as vias aferentes ao cerebelo, chegam nele. Tá? Então, vamos repetir? Onde no cerebelo chega a informação sobre a posição da cabeça no espaço? Aqui, ó, no nódulo e no flóculo. Onde ao cerebelo chega informação, sobretudo, sobre a atividade do trato córtico-espinal relativa à musculatura do tronco e proximal dos membros. Chega em que área do cerebelo? Naquela área vermelha, do paleocerebelo. Área vermelha e aquelas duas pequenas áreas aqui no verme, que eram a pirâmide e a úvula. Tá? E onde chega a informação de que eu desejo executar o movimento por uma decisão voluntária? Ela chega ao neocerebelo, naquela região que na figura colorida está representada em verde. Então, é ali que a informação chega. E aí eu ainda vou acrescentar que a informação chega diretamente ao córtex cerebelar dessas áreas, que eu representei por cores diferentes. Tá? Então, o estímulo que chega ao cerebelo, a informação que chega ao cerebelo, vai direto para o córtex. A resposta que vai resultar dessa informação é que vai ser escalonada. Vai começar em um neurônio do córtex cerebelar, vai fazer sinapse no núcleo cerebelar e depois vai abandonar o cerebelo pelo pedúnculo cerebelar em direção à ponte. Tá? É uma diferença. A chegada é direto para o córtex. A saída passa por uma etapa que é chamada de núcleo central do cerebelo. Ali há uma sinapse com o segundo neurônio, que esse sim vai abandonar o cerebelo pelos pedúnculos cerebelares e aí vão em direção aos seus alvos, acima ou abaixo desse nível. Tá? Bom, e se eu perguntar o seguinte, de onde, então, estão partindo esses neurônios que fazem a sinapse com os núcleos, primeiro os mais antigos, né? O núcleo fastigial, depois aquele intermediário em termos evolutivos, que é o interposto ou interpósito, ou com o núcleo central do cerebelo mais moderno, mais recente, que é o denteado. Onde estão esses neurônios que vão fazer sinapse com os núcleos centrais do cerebelo? Não estão respeitando aquela mesma divisão das figuras coloridas. Não, curiosamente, não. Então, aquela divisão das figuras coloridas é para dizer para nós onde está chegando uma informação que vai ao arquicerebelo, ao paleocerebelo ou ao neocerebelo, mas não diz para nós de onde parte a resposta resultante desse estímulo. Agora eu vou dizer de onde parte, tá? Então, olha aqui comigo. Chegou uma informação no arquicerebelo, que eu já sei que chega por essa região, sempre transversal, né? Que inclui o nódulo e os flóculos. A resposta vai embora através de neurônios que estão situados onde? No córtex cerebelar? Nesta faixa central, ou zona medial. Então, o que tem que acontecer? Uma informação chegou aqui, no nódulo e no flóculo, ela de alguma maneira vai ter que poder caminhar ao longo do vermes, ó, e ao longo desse caminho é que vão saindo os neurônios que levam a resposta embora. E eu já aprendi que esses neurônios que levam a resposta embora, obrigatoriamente, seja de que ponto for aqui dessa zona chamada de medial, em que eles se encontrem, eles vão convergir para o núcleo fastigial, que é o núcleo central correspondente ao arquicerebelo. E só então, depois de convergirem para ali e fazerem ali uma primeira sinapse, é que o segundo neurônio, cujo corpo está no núcleo central do cerebelo, vai abandonar o cerebelo pelos pedúnculos cerebelares, que se continuam com o braço da ponte, vão chegar na ponte e as respostas então vão poder descer ou subir. Tá? Vamos agora fazer o mesmo exercício? Aquelas informações que estão chegando ao cerebelo evolutivamente intermediário, que é o paleocerebelo, portanto, que estão chegando à frente da fissura prima, aquela parte vermelha na figura colorida, e aqueles dois segmentos pequenos do verme, que são a úvula e a pirâmide, as informações que chegaram aí, veja bem, né? Chegaram aí no córtex, nessa área colorida de vermelha, na hora de ir embora, na hora de produzirem uma resposta, vão gerar respostas específicas que vão sair do cerebelo por onde? Onde está, então, o primeiro neurônio que vai levar a resposta àqueles estímulos que chegaram nas áreas que estavam representadas na cor vermelha
na figura colorida, ao arco cerebelo, portanto. Essas respostas não partem da mesma região onde chegam os estímulos. Essa que é a diferença, mais uma vez. Partem de onde? Dessa zona intermediária aqui, ó, que é longitudinal e não transversal ao cerebelo. Curioso isso, né? E essa região longitudinal, de onde partem as respostas do páleo cerebelo aos estímulos que ele recebeu, naqueles trechos pintados em vermelho na figura colorida, essas áreas se estendem novamente, ó, de cima até abaixo, ao longo do cerebelo, perpendicularmente às fissuras e folhas cerebelares. Tá? Então, é aqui que estão os corpos dos primeiros neurônios que levam a resposta adequada aos estímulos que chegaram nas áreas vermelhas da figura colorida do páleo cerebelo. E essas respostas, então, para sair do cerebelo, vão ter obrigatoriamente que dar uma passada e fazer uma sinapse no núcleo central do cerebelo, correspondente ao páleo cerebelo. Que núcleo é esse? O núcleo interposto ou interpósito. Depois, então, novamente, a mesma coisa, de uma sinapse aí com o segundo neurônio, cujo corpo está nesse núcleo, aí sim, o axônio do segundo neurônio vai abandonar o cerebelo pelos pedúnculos cerebelares, braços da ponte, chegar à ponte, e aí subir ou descer conforme a adequação dessa resposta. Tá? E, finalmente, quando eu desejo executar um movimento voluntariamente, essa informação é trazida para o neocerebelo, que é aquela parte maior, né, do corpo cerebelo lateralmente, e boa parte do vértex. E ali, o cerebelo planeja detalhadamente toda a execução do movimento que eu voluntariamente desejo executar, de onde partem ou onde estão os neurônios que vão levar a resposta a esse estímulo. E qual é a resposta a esse estímulo? É o plano motor elaborado ser devolvido lá para cima, para onde começa o trato córtico-espinal. Para aí o trato córtico-espinal executar um movimento conforme o que está orientado nesse plano motor, que quem gerou foi o neocerebelo, o cerebelo mais recente. Então, muito bem, onde estão os neurônios de onde parte essa resposta? Sempre no córtex cerebelar. Mas em que posição? Até que, nesse caso, parecida com a do próprio neocerebelo, que era aquele verde, o maior, na figura colorida. Por quê? Porque esses neurônios motores, né, que vão enviar a resposta para fora do cerebelo, estão localizados aqui ó, nessa zona chamada de lateral, de um lado e do outro. Né? E aqui, então, esses neurônios vão emitir seus axônios mielinizados, que vão fazer parte do corpo medular do cerebelo, em direção a um núcleo específico para o neocerebelo, que é o núcleo denteado, aquele maior, todo irregular, como uma serra. Né? Então, no núcleo denteado está o corpo do segundo neurônio motor, cujo axônio vai abandonar o cerebelo novamente, através dos pedúnculos cerebelares, vai chegar à ponte, da ponte as respostas vão subir ou descer conforme a conveniência. Tá? Então, enquanto a chegada dos estímulos respeita territórios que são subdivididos transversalmente no cerebelo, por exemplo, o arco cerebelo em preto, o páleo cerebelo em vermelho, e aqui parcialmente no vértex, duas regiões pequenas, ou os vários lobos que correspondem ao neocerebelo, as respostas vão embora respeitando uma divisão que não é transversal, e sim longitudinal. Os neurônios da região central, chamados de zona medial, são os neurônios que vão responder a estímulos que chegaram aqui ao nódulo euflóculo. Então, volto a dizer, aquele neurônio que trouxe um estímulo para cá vai exigir que haja sinapses dentro do próprio córtex cerebelar para que as respostas possam sair por outro lugar, que é essa zona medial. Da mesma maneira, os axônios que chegaram naquela área pintada de vermelho, na figura colorida, que é o páleo cerebelo, vão ter que sair por aqui, ó, pela zona intermédia. Por isso, deve haver, de alguma maneira, sinapses ao longo do córtex cerebral que permitam que as informações que chegaram aqui no lobo anterior, por exemplo, gerem respostas que vão partir da zona lateral. Tem que ter como, então, andar tanto para o lado quanto andar ao longo, paralelamente ao vértex. Isso tem que acontecer no córtex do cerebelo de alguma maneira. Eu tenho que buscar isso lá. Tá?
Então, o que que tem no córtex do cerebelo? Que tipo de células, né? Há que me permitem andar aqui, olha, longitudinalmente ou, quando for conveniente, transitar transversalmente. Vamos ver isso no cerebelo, no córtex cerebelar já já. Né? Então, vamos guardar, repetir aqui, a zona medial, que devia ser chamada de central, né? É a zona de resposta aos estímulos que chegaram ao arco cerebelo. A zona intermédia é aquela zona de onde partem as respostas a estímulos que chegaram no páleo cerebelo. E a zona lateral é aquela de onde partem as respostas a estímulos que chegaram na região verde da figura colorida, que corresponde ao neocerebelo. Tá? Essas, então, são chamadas de zonas eferentes. Essas têm uma disposição longitudinal ao invés de transversal. Eu poderia, então, dizer aqui, para encerrar de maneira geral, que as zonas aferentes que recebem, né, as aferências, têm uma disposição transversal, ou são divididas transversalmente. E as zonas eferentes, que são as de resposta, ou motoras, né, são divididas longitudinalmente, em trechos, em territórios longitudinais. Tá, queridos? Por que isso é possível? Opa, fui eu aqui que errei, tá? Eu dei um end aqui, sei lá por quê. Bom, por que isso é possível, gente? Por causa do que nós estamos vendo aqui, olha. Vocês vão entender essa imagem muito bem. Isso aqui, ó, é uma fissura cerebelar. Duas fissuras cerebelares, eu só tenho uma, né, delimitam entre si uma folha do cerebelo. Então, esse corte gigante aqui mostra para mim metade de uma folha do cerebelo e outra metade. Isso para que eu perceba, antes de dar nome, que tem algumas células, por exemplo, ó, essa aqui, que estão situadas numa zona do córtex, se dirigem aqui para uma área mais superficial e aí, olha o que elas fazem, se bifurcam e conseguem, então, transmitir um estímulo ao longo de uma mesma folha. Como as folhas são transversais, quando eu tiver que andar para os lados, andar transversalmente, essa célula aqui vai ser muito importante. Tá? Essa célula se chama célula granular, é o nome dela. Vocês vão depois, com calma, rever isso para guardar esse nome. Onde está escrito célula granular? Aqui, ó. Célula granular. E essa zona escura, que é exatamente ocupada pelo corpo desses neurônios, são neurônios, chamados de células granulares, essa zona mais escura, onde estão os corpos desses neurônios, são chamados, essa zona, melhor dizendo, é chamada de zona ou camada granular, tá? Ocupada pelas células granulares que são escuras, pelo corpo das células granulares que dão, em conjunto, essa coloração escura. O que mais que tem de células aqui importantes? Olha só, agora, conectando uma folha com a do lado, com a próxima, com a adjacente, aí é uma célula como essa aqui, que é capaz de atravessar, olha, a fissura cerebelar e parar na folha adjacente. Essas células que fazem isso aqui, ó, vão de uma folha para a folha adjacente, ao invés de circular ao longo de uma própria folha, não, vão de uma folha do cerebelo para outra, para tanto, atravessando uma fissura cerebelar, são chamadas de células em cesto. Por que esse nome esquisito? Porque os seus axônios, né, têm essas projeções aqui, ó, que lembram uma cesta, que aqui está vazia, né? Mas essa cesta é ocupada, preenchida, pelo corpo de um outro neurônio, muito importante, chamado célula de Purkinje, que já já vou mostrar o que ela faz. Tá? Então, as células em cesto, elas integram uma folha com outra, adjacente. Se eu considerar várias células em cesto, todas as folhas do cerebelo poderiam se integrar, de fato podem. E, além disso, alguma relação ela tem que ter com o corpo desse outro neurônio mais exuberante, que é na cor vermelha, que é chamado de célula de Purkinje. Aquela região do córtex do cerebelo onde estão os corpos das células de Purkinje, envolvidos pelos cestos dessa célula que eu ainda não dei nome para vocês, cujo nome eu ainda falei, ó, essa zona aqui de transição, é chamada de camada das células de Purkinje, porque elas estão localizadas todas nessa transição aqui, entre a parte escura, que é ocupada pelo corpo das células granulares, e a parte clara, que é ocupada pelas fibras das células granulares que percorrem a folha ao longo da folha. Essa parte aqui, ó, toda pontilhada. Tá?
Essa parte toda pontilhada, no corte transverso, é chamada de camada molecular, porque o que nós vamos ver aí, na verdade, são secções transversais de axônios, né? Isso, embora seja uma estrutura celular, ela é visível no nível praticamente molecular, né? Porque nós estamos na membrana celular formando um axônio. Então, isso é quase a imagem de uma molécula. Então, a primeira vez que se viram esses cortes, a impressão que se tinha é que esses pontos pretos aqui eram moléculas de alguma substância ali misturada, né? E depois é que se descobriu que não, correspondem às fibras paralelas, que, por sua vez, resultam da divisão de uma célula granular que emite um axônio lá para cima, para a camada superficial, e esse axônio se divide para um lado e para o outro, então percorre uma folha ao longo de toda a sua extensão. Essa subdivisão em duas fibras que percorrem uma folha ao longo de sua extensão é que produz, quando visto em corte, esses pontos pretos, que no fundo são várias fibras paralelas umas às outras, né? Por isso que essas fibras aqui, resultantes da bifurcação, são chamadas de fibras paralelas, porque umas são paralelas às outras, às equivalentes. Quando eu vejo, então, o corte da folha, transversal à folha, eu vejo um pontilhado delicado que lembra um conjunto de moléculas que deu a essa região o nome de camada molecular. Mas vocês já entenderam que o que nós estamos vendo aqui são várias fibras ou vários axônios paralelos entre si e que foram cortados transversalmente, estão parecendo pontos. Muito bem. E aí eu estou vendo, então, que essa célula que integra uma folha a outra, ela envolve o corpo das células de Purkinje. Para isso, ela emite aqui ramificações que são chamadas de cesto. E é por isso que essas células cujo corpo está aqui, olha só, e que tem axônios longos e com esses detalhes, né? Elas são chamadas de células em cesto. Por quê? Porque os seus dendritos fazem sinapse com as fibras paralelas que estão correndo ao longo de toda a folha, que vieram de onde? Da célula granular, que emitiu o seu axônio lá para a superfície e se bifurcou, dando origem às fibras paralelas. Então, as fibras paralelas fazem conexão, são axônios, né, com os dendritos da célula em cesto. E a célula em cesto tem um axônio longo que vai percorrendo a fissura cerebelar para atingir folhas adjacentes e, ao longo desse caminho, ela vai envolvendo as células de Purkinje, o corpo das células de Purkinje, por ramificações do seu axônio, dão a ela esse formato que lembra um cesto envolvendo a célula de Purkinje, que acabou servindo de nome para a célula em cesto. Tá? Muito bem. Então, vamos já guardar essas duas coisas. As células granulares integram diferentes pontos de uma mesma folha. As células em cesto integram uma folha a outra. Então, naquelas respostas que são longitudinais, as zonas eferentes, lembram, né? Que não são transversais, são longitudinais, as células em cesto são muito importantes, porque elas que percorrem de uma folha para adjacentes e me permitem, então, andar transversalmente as folhas. Toda vez que eu precisar de comunicação dentro de uma mesma folha, as fibras da célula granular, que se bifurcam, são chamadas de paralelas, e que vão servir para isso, para eu andar para os lados, para eu andar transversalmente, ao longo, no sentido do verbo, sendo longitudinalmente, melhor dizendo, ao cerebelo, eu vou precisar das células em cesto. Para andar para os lados, acompanhando a direção das fissuras cerebelares, eu vou precisar das células que andam para o lado. As células que andam para o lado são as células granulares. Tá? Então, guarda isso. Célula granular, para eu circular estímulo dentro de uma mesma folha. Célula em cesto, para eu ir de uma folha para outra. E ainda há aqui mais duas folhas, duas células, além da vermelha, cujo nome eu já dei para vocês, que é a célula de Purkinje. São esta azul, observem bem, que faz sinapse com a célula granular. Então, aqui eu estou vendo um caminho esquisito. Ó. Um estímulo que está chegando, uma via aferente de chegada ao cerebelo, vem do centro, ou melhor, do corpo medular, faz sinapse com as células granulares, que vão lá para cima da camada granular, onde está o corpo da célula granular, para a camada mais superficial, chamada de molecular, onde estão as fibras paralelas, que são resultantes da divisão do próprio axônio da célula granular. Então, eu tenho esse caminho, olha só, célula azul, cujo nome eu não vou dizer ainda, depois célula granular, chego aqui ó, na superfície da folha, posso ir para um lado, para o outro. Quando eu for para um lado ou para o outro, eu vou encontrar uma célula em cesto, olha o circuito que eu estou
fazendo aqui para vocês. Aí o estímulo passa para a célula incesto e vai andando, acompanhando ou ultrapassando, né, a fissura cerebelar para chegar numa outra folha, e ao longo desse caminho ela vai fazendo conexão com várias células de Purkinje, cujo corpo é envolvido pelo cesto, que, na verdade, são ramificações do axônio desta célula, chamada célula incesto. Então, olha que caminho que eu já fiz aqui, né, gente? A informação entrando pela célula azul, que tem um nome esquisito, é chamada de célula musgosa, como se fosse musgo mesmo, tá? Então, a célula ou fibra musgosa faz conexão com a célula granular vai lá para cima, para a camada chamada de molecular do cerebelo, mais especial do córtex cerebelar, distribui esse estímulo para um lado e para o outro, e nessa distribuição para um lado e para o outro, vai havendo sinapse com uma célula incesto que vai servir para levar o estímulo para uma folha adjacente e, além disso, vai fazer uma sinapse com o corpo da célula de Purkinje. Qual é a função dessa sinapse? Eu ainda não sei, não falei sobre isso. E se eu olhar a célula de Purkinje com atenção, tem uma outra célula que é sensitiva ou aferente, que traz informação para o cerebelo, para o córtex cerebelar. Essa aqui, ó, desenhada na cor verde, e que ela é entrelaçada à célula de Purkinje. Então, essa fibra na cor verde, no esquema, que vai se entrelaçando à célula de Purkinje, recebeu um nome que nos ajuda. É chamada de fibra ou célula trepadeira, como uma trepadeira que vai se enrolando em outras plantas, né? No galho da árvore, vai seguindo o galho da árvore, ou um fio que você deixa ali para servir de guia e ela vai se enrolando. Então, existe uma célula que se comporta como uma planta, né? Trepadeira em relação à célula de Purkinje. Então, isso deve servir para alguma coisa também, né? Então, vou repetir mais uma vez o nome das células para a gente agora juntar todas elas na cabeça. A camada mais superficial é composta por células incesto que atravessam por baixo da fissura cerebelar para ir de uma folha até outra folha que seja adjacente e, ao longo desse caminho, faz sinapse com os corpos das células de Purkinje num arranjo interessante dos seus axônios que formam um cesto envolvendo o corpo dessas células. Por isso, o nome da própria célula é célula incesto. É aquela cujos cestos envolvem os corpos das células de Purkinje. Aí, se eu olho essa camada branca, eu vou descendo, eu chego na camada escura, onde está o corpo das células granulares que se transformaram em fibras paralelas. Já entendi isso. Além, então, das células incesto, que atravessam de uma folha para outra, das células granulares que se bifurcam e caminham ao longo de uma folha, eu ainda tenho mais duas células para comentar, que fazem o quê? Trazem informação, são aferentes ao córtex cerebelar. Quais são elas? A azul, chamada de musgosa, que faz sinapse com a granular. Vamos ver para que serve essa sinapse. E a verde, que é chamada de trepadeira, porque vai envolvendo a célula de Purkinje como uma trepadeira, e que também faz sinapse aqui com a célula de Purkinje. Tá? Então, agora vamos ver como é que as coisas acontecem. Tá? Os estímulos chegam pelas células musgosas ou pela célula em trepadeira e vão embora pela célula de Purkinje. Olha a flecha aqui, ó, a setinha vermelha ajudando a gente a entender isso. Tá? Então, chega pela musgosa ou pela trepadeira que envolve a célula de Purkinje e a resposta vai embora pela célula de Purkinje. Só que no meio do caminho, as células de Purkinje são unidas entre si pelas células incesto. E uma folha cerebelar tem todas as células incesto e de Purkinje contidas nela também sendo integradas longitudinalmente dentro de uma mesma folha cerebelar. Então, além de integrar, olha só, as células de Purkinje umas às outras através das células incesto, indo de uma folha até a folha adjacente, numa mesma folha onde há várias células de Purkinje, ó, vai haver também conexão entre elas pelas fibras paralelas das células granulares que servem para isso. Tá? Então, classicamente, se descreve o córtex cerebelar da seguinte maneira, tendo uma camada molecular, que é aquela onde as fibras paralelas são cortadas transversalmente, aí uma zona de transição chamada de camada das células de Purkinje, que é essa aqui, ó, seria essa linha, né, que separa
a parte mais escura da parte mais clara. E se vocês observarem aqui, não é à toa, né? Não há fibras paralelas cortadas aqui, ó. É branco e liso, né? Para lembrar para nós que as fibras paralelas estão mais superficiais. Então, essa zona aqui, sem fibras paralelas evidentes, é aquela ocupada pelo corpo das células de Purkinje. Por isso que essa camada aqui, que no desenho podia até ter uma cor diferente para ajudar a gente, é chamada de camada de células de Purkinje. E, finalmente, a camada mais profunda, que é essa escura, ela está cheia de corpos celulares das células chamadas de granulares, que nós já entendemos que só tem o corpo aqui. Seu axônio sobe até a camada molecular, se bifurca para um lado e para o outro e produz o aspecto que dá nome à camada, o aspecto de moléculas, quando a gente olha um corte transversal a essas fibras. Então, nós temos células para levar informação aferente, neurônios aferentes ou sensitivos para o cerebelo, que são as fibras musgosas, em azul, ou trepadeiras, em verde. Temos neurônios motores, né, ou eferentes, que são as células de Purkinje. E tenho neurônios de associação para associar regiões diferentes do cerebelo, que são as células em cesto, que associam uma folha à outra, e as células granulares, que associam outras células ao longo de uma mesma folha. Tá? Então, agora eu vou mostrar a seguir um esquema de como essas 4 células aí se relacionam. Inclusive, como elas se relacionam na saída, na parte motora ou efetora, obrigatoriamente, nós sabemos disso, ao núcleo central do cerebelo. Olha que coisa simples depois que a gente entendeu essas células. Então, a célula primariamente motora, aquela que vai do córtex até o núcleo central do cerebelo, lembra que eu falei que é sempre assim a resposta motora, né? Uma célula cujo corpo está no córtex e que vai fazer sinapse no núcleo central do cerebelo. Quem é essa célula? A célula de Purkinje. Né? Quais são as células que estão, ou os neurônios, sensitivos, aferentes, trazendo informação para o cerebelo? São a fibra ou célula musgosa e a célula trepadeira. Então, vamos acompanhar? A célula musgosa faz sinapse com a granular. Lembra da célula granular? Que produz a camada escura, chamada de granular, e aí tem um axônio que sobe até a camada mais especial, se divide para um lado e para o outro e cria aqui as fibras paralelas. Essa fibra paralela vai andando ao longo de uma mesma folha e faz sinapse com ramificações da célula de Purkinje. Essa sinapse aqui, olha só que interessante, assim como a anterior, entre a fibra musgosa e a célula granular, ela é uma sinapse excitatória. Então, quando houver aqui a sinapse, vai haver o quê? A geração de um potencial de ação que vai continuar e vai progredir ao longo da célula granular. E aí vai percorrer a bifurcação do seu axônio, chamada de fibra paralela, e aqui no botão sináptico vai fazer outra sinapse, que também é excitatória, significa dizer que dessa sinapse resultará um novo potencial de ação, que vai percorrer agora a célula, a única célula motora, que é a célula de Purkinje. Aí eu vou acompanhar a célula de Purkinje e vejo que ela, isoladamente, tem uma função que inibe os núcleos centrais do cerebelo. Então, se só houvesse isso, não ia adiantar nada tudo que há de circuito. Por quê? O estímulo ia subir pela fibra musgosa, passar pela granular, correr pela paralela, chegar aqui na de Purkinje, e o que a Purkinje ia fazer? Bloquear o núcleo central, ou seja, não ia ter resposta saindo, porque essa sinapse seria do tipo inibitória. O que é isso? Uma sinapse que, na hora que o neurotransmissor atravessa a fenda sináptica e se acopla ao receptor da membrana do próximo neurônio, sabe o que ele faz? Ao invés de gerar um potencial de ação, ele bloqueia a geração de um potencial de ação. Essa sinapse é chamada de inibitória. Então, a sinapse entre a célula de Purkinje e o neurônio que está contido dentro do núcleo central do cerebelo é do tipo inibitória. Então, não haveria resposta saindo do cerebelo. Por que há resposta? Porque as fibras que trazem a informação, as fibras aferentes, fazem um bypass aqui e conseguem estimular diretamente o núcleo central do cerebelo. Olha só o que eu estou dizendo aqui.
Esta sinapse, então, da fibra musgosa com o núcleo situado no núcleo central do cerebelo, com o neurônio, melhor dizendo, né? Situado no núcleo central do cerebelo. A mesma coisa em relação à fibra trepadeira, ó, essas duas sinapses aqui que têm um sinal de mais, elas são excitatórias, elas ativam o núcleo central do cerebelo. Significa dizer que esta sinapse vai resultar num novo potencial de ação, que aí sim vai percorrer os axônios cujo corpo está nos núcleos centrais do cerebelo, e esse potencial de ação vai embora para as respostas efetoras que o cerebelo é capaz de desenvolver, e esses neurônios vão sair por onde? Por aquelas zonas referentes. A medial, que na minha opinião devia chamar de central, né? As intermédias e as laterais. Né? Então, eu fico com dois circuitos. Agora vamos juntar tudo na cabeça aqui. Um circuito excitatório, que é fibras aferentes, as duas que existem, fazendo conexão direta com o núcleo central do cerebelo. E um circuito para equilibrar essa atividade, para ela não ficar excessiva, que é um circuito que vai mais longe, chega indiretamente à célula de Purkinje, passando pela célula granular, ou chega diretamente à célula de Purkinje, vindo pela fibra intrepadeira, que diretamente faz contato com a célula de Purkinje. Seja, então, pela fibra intrepadeira, que é direta, seja pela sequência fibra musgosa, célula granular com suas fibras paralelas e, novamente, sinapse na fibra de Purkinje, estimular a célula de Purkinje significa gerar um potencial de ação que, ao chegar ao núcleo central do cerebelo, vai interromper a geração de um novo potencial de ação. Então, significa que eu estou inibindo, através de sinapses inibitórias, originárias da célula de Purkinje, o núcleo central do cerebelo. Então, para juntar tudo, o núcleo central do cerebelo ele é estimulado pelas células musgosas e célula intrepadeira diretamente e é inibido pela célula de Purkinje. Só que a célula de Purkinje, por sua vez, ela é também excitada pelas mesmas vias que excitam o núcleo central do cerebelo. A fibra intrepadeira diretamente excitando aqui a célula de Purkinje, fazendo sinapse excitatória com ela, ou a fibra musgosa indiretamente passando pela célula granular, também trazendo um estímulo que vai chegar à célula de Purkinje, cuja atividade inibe o núcleo central do cerebelo. Então, nós temos os dois tipos de célula aferentes, que trazem estímulo ao cerebelo, produzindo uma resposta de excitação diretamente no núcleo central e indo lá para cima para o córtex, criando lá em cima uma excitação da célula de Purkinje, que vai resultar num potencial de ação descendo pela célula de Purkinje, alcançando o mesmo núcleo central do cerebelo, mas aí inibindo esse núcleo. E fica, então, essa atividade elétrica aqui, alternada, né, ou antagônica, para que haja um equilíbrio, não haja nem hiperatividade no núcleo central do cerebelo, tampouco haja hipoatividade ou inatividade, que também seria, obviamente, inadequado. Tá? Então, a gente fica aqui fazendo uma homeostasia, né, mais um mecanismo de homeostasia, de manter o equilíbrio do nosso organismo, que é a excitação versus a inibição do núcleo central do cerebelo, de onde partem as respostas motoras do cerebelo através das zonas central, medial, melhor dizendo, intermédia e lateral do cerebelo. Tá bem, queridos? Aí, para acabar, bobaginha, dizer que as artérias que irrigam o cerebelo vêm das artérias vertebrais, aquelas que correm dentro dos forames dos processos transversos das vértebras cervicais, e que entram através do forame magno no crânio. Lá no crânio, as duas se juntam, olha só, a artéria vertebral esquerda com a direita está aqui escondida, ó. Vou tirar da frente o laser. As duas se juntam e dão origem a uma artéria que percorre aqui a base do encéfalo, chamada de artéria basilar por esse motivo. E a artéria basilar, ó, o que ela faz? Manda aqui para cima do cerebelo, artéria cerebelar superior, manda para baixo do cerebelo uma artéria cerebelar inferior, e da vertebral, que ainda não se uniu com a outra, a contralateral, para formar a artéria basilar, ou seja, antes da formação da basilar, a vertebral também emite uma ramificação para a face inferior do cerebelo. Então, na metade inferior do cerebelo, há duas artérias cerebelares inferiores, uma chamada de
Anteroinferior, que está mais à frente, que vem da artéria basilar. E a segunda, que está mais atrás, vindo da artéria vertebral, é chamada de póstero-inferior. Eu vou esquecer isso depois, né, com o passar do tempo, quando eu virar médico, mas vou lembrar que a vascularização do cerebelo vem daqui, ó, do sistema que nós chamamos de vértebro basilar, das artérias vertebrais, levando à formação da artéria basilar. Tá? E essa área que está relacionada a equilíbrio, que é uma das funções importantes do cerebelo, equilíbrio do tronco, né, sobretudo, depende de vascularização relacionada às artérias vertebrais. Então, artérias vertebrais obstruídas podem comprometer essa região do cerebelo e também a região do labirinto, que a artéria labiríntica, indiretamente, acaba vindo do sistema vértebro-basilar também. Tá? Então, se eu tiver esse sistema de artérias vertebrais que juntas formam a artéria basilar com fluxo insuficiente, eu vou ter repercussão funcional tanto no labirinto quanto no cerebelo. Eu vou ter síndrome labiríntica e cerebelar com uma certa frequência. Labiríntica, muito, né? Cerebelar, um pouco menos. Quem também atrapalha aqui o funcionamento do cerebelo na execução das suas funções? O álcool. Né? Então, existe uma coisa chamada de marcha cerebelar, que é característica de quem está com o cerebelo sendo incapaz de coordenar os movimentos da marcha, sobretudo nas regiões proximais, de transição do membro para o tronco. Tá? Essa marcha cerebelar, perdão, é aquela do bêbado. Quando você olha um bêbado andando, né, oscilando, fazendo um trajeto meio sinuoso, né, em zigue-zague e abrindo as pernas para conseguir dar o passo deles é como? As pernas afastadas e em diagonal. Vai para um lado, o próximo passo é em diagonal para o outro. Em diagonal para um lado, em diagonal para o outro, com as pernas afastadas. Né? Essa é a marcha cerebelar, que significa que o álcool, naquele momento, por uma ação química local, está inibindo a atividade do cerebelo. Depois que o álcool é absorvido, eliminado, excretado, o cerebelo volta a funcionar. Se a vida inteira eu beber, aí eu vou destruir o cerebelo exatamente responsável, por isso que eu falei, a vigilância e o controle, o aprimoramento, a correção dos movimentos do tronco, da musculatura proximal dos membros. Quem é o cerebelo que faz isso? Só para relembrar que não tem como vocês guardarem tudo de cabeça, é o paleocerebelo. Então, o que eu aprendo? Um alcoólatra crônico, quando ele é estudado numa necrópsia, por exemplo, percebe-se que o paleocerebelo dele está danificado irreversivelmente. Tá? Quando falarmos de outras estruturas que também controlam a qualidade da execução do movimento, são núcleos, conjuntos de neurônios, localizados na base do cérebro, chamados de núcleos da base, a gente vai ver que tem um núcleo abaixo do tálamo, chamado de subtalâmico, que também é destruído pelo álcool, e também causa dificuldades irreversíveis, depois que há a destruição dele, no controle da execução dos movimentos. Tá? Então, o álcool é lesivo para o paleocerebelo, principalmente, e para o núcleo, que a gente ainda vai estudar, central do cérebro chamado, núcleo da base, perdão, do cérebro chamado de núcleo subtalâmico. E as veias são interessantes, porque às vezes elas têm aqui um eixo que acompanha o vérmix, ou verme, né? Por quê? Porque esse corte está dividindo o cerebelo ao meio direitinho, o outro não. Ó. O outro está vendo o cerebelo de lado, mas não cortou o cerebelo. Esse aqui intencionalmente cortou o cerebelo bem no meio, corte sagital o cerebelo, para mostrar que na área central, quando existe o verme, existe também uma arcada anastomótica de veias que acabam se conectando aqui, nessa região central, um pouco posterior, mas bem no centro, né, do encéfalo, há uma grande veia, essa aqui onde eu deixei o laser de propósito, chamada de veia cerebral magna. Vou até recuar para pegar ela mesma. Essa aqui. Tá? Então, vocês veem que a veia cerebral magna recebe várias outras, as cerebrais anteriores, as veias subtalâmicas, passando aqui embaixo do tálamo. Então, há uma tendência, né, do sangue venoso convergir da frente para trás e ser recolhido aqui nessa veia cerebral magna, que vai acabar se unindo a um seio, dos que a gente vai estudar no interior da Dora Marta, que é esse aqui, chamado de seio reto, e que depois, por mecanismos indiretos, aí vai dar origem, no final, junto com o sangue que vem dos outros seios da Dora Marta, vai dar origem à veia cava inferior. Tá? Um outro caminho para o sangue, que está aqui, retornando do cerebelo, por essa mesma arcada, né?
central, mediana, é se dirigir aqui para frente, para a região da ponte. E aí fazer conexões com uma coisa equivalente ao sistema arterial que eu chamei de vértebro basilar, e que nas veias não tem esse nome. Mas há uma veia aqui, equivalente à artéria basilar, que percorre a frente, a fissura mediana da medula, nós já sabíamos isso, né? Que é uma veia na frente e duas atrás, isso a gente já sabe. E essa veia, então, entra aqui no encéfalo, quando ultrapassa o forame magnum, e aí continua à frente do já bulbo, não é mais medula, agora é bulbo, depois à frente do sulco mediano da ponte. E vai até aqui a região do mesencéfalo, que é bifurcado na frente, lembra? Né? Na frente, o mesencéfalo é bifurcado, dando origem ao pedúnculo, que leva fibras para o hemisfério cerebral de um lado e do outro. Então, há dois pedúnculos cerebelares, que correspondem a uma bifurcação na frente do cerebelo. Um pedúnculo cerebral, cerebral. Um pedúnculo cerebral para um lado, o outro para o outro. Então, vamos olhar isso aqui. Atrás do cerebelo é uma coisa só, na frente ele vai como uma letra V se abrindo para um lado e para o outro. Esse é o pedúnculo cerebral de um lado. Tá? Muito bem, queridos. Esse é o pedúnculo cerebral esquerdo, né? Só para saber. Então, a circulação de retorno do cerebelo vai para a veia cerebral magna ou acaba vendo aqui para esse equivalente ao sistema vértebro basilar que não tem nome, tá? Não tem esse nome. Mas só para vocês terem esta informação. Então, com isso, a gente discutiu o que é o cerebelo, para que ele serve, né? A sua divisão filogenética, que tem muito a ver com a função atual dele. Dividimos o cerebelo em mais antigo de todos, arco-cerebelo, o intermediário, que é o palio-cerebelo, e o mais recente, que é o neo-cerebelo. Explicamos que o arco-cerebelo é aquele responsável pela reação, por uma resposta ao estímulo que informa a posição da cabeça no espaço. O palio-cerebelo é responsável por reagir a informações que trazem o nível de atividade, conduzem, né? O nível de atividade muscular que está acontecendo na musculatura do tronco e proximal dos membros. E, finalmente, o neocerebelo é responsável por elaborar todo o plano do movimento voluntário, intencional, e levar esse plano elaborado lá para a região do córtex cerebral, de onde parte o trato córtico-espinal para a execução do movimento. Então, diferente do que a gente pensa, a elaboração sofisticada do movimento não é no córtex cerebral, é no córtex cerebelar, em que parte no neocerebelo. O córtex cerebral apenas toma a decisão de executar o movimento. O detalhamento de como esse movimento será é elaborado para o cerebelo. Por isso que o desejo de executar o movimento é inicialmente informar ao cerebelo, que planeja o movimento e devolve para o córtex motor o planejamento desse movimento. E aí, então, o córtex motor respeita esse planejamento e aí começa a executar o movimento. As imperfeições de execução, então, vão ser permanentemente vigiadas, muito pela observação da atividade elétrica, né, que está acontecendo no trato córtico-espinal. Por isso que nós temos, trazendo informação da medula para o cerebelo, os tratos ou os feixes espino-cerebelares, anterior e posterior, trazendo propriocepção consciente, informando também sobre o nível de atividade elétrica no trato córtico-espinhal, para que haja correção dos excessos e o contrário, né, das omissões. Tá bem, queridos? Álcool destrói palio-cerebelo e núcleo subtalâmico e faz com que, então, o indivíduo tenha aquela marcha do bêbado, que pode ser transitória se ainda não tiver havido uma lesão irreversível e pode ser permanente quando houver lesão irreversível no alcoólico crônico, né, ou no alcoólatra crônico. Tá bem, queridos? Então, um beijo a todos aí. Vejam com calma a aula. Aproveitem que dá para voltar, avançar. E eu sei que vocês estão estudando muito, tá? Então, parabéns a vocês aí. Continuem estudando dessa maneira. Beijo, queridos. Vou interromper aqui a gravação, tá?